Olá, eu sou o Gustavo Gayer, esse é o Mercado Imobiliário em Foco, o podcast da Bento Azevedo. A gente tem o patrocínio da Multiplus, a sua corretora de seguros. E hoje a gente está recebendo aqui a Stephanie Medeiros, da Imoseg, para falar um pouquinho sobre seguro fiança, tudo bem? Tudo bom? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Prazer, é todo nosso. Conta um pouquinho a tua história, como é que tu acabou fazendo seguro fiança. Então, a Imoseg é uma empresa relativamente nova no mercado de seguros. A gente vai fazer 6 anos agora em julho. Então, é uma empresa, pelo tamanho que ela tem hoje, é uma empresa nova, né? Na verdade, nós somos um grupo, que se chama Grupo Imoseg. Então, são 3 corretoras que fazem parte desse grupo. Nós compramos 2 corretoras e fizemos questão de manter o nome e o CNPJ dessas corretoras, porque são corretoras muito antigas e que foram pioneiras nesse ramo imobiliário no Rio Grande do Sul. A gente entrou no ramo imobiliário, na verdade eu entrei no ramo imobiliário porque o meu marido já tinha uma corretora de seguros, onde ele tinha um sócio, e ele atendia 3 imobiliárias ali num trabalho básico de atendimento, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu comecei a trabalhar focada no ramo imobiliário, que era um ramo que eu gostava de trabalhar. Eu já trabalhava numa outra empresa antes de vir para o Rio Grande do Sul, que trabalhava com produtos financeiros voltados para imobiliário. Então, eu já tinha um conhecimento do que a imobiliária fazia, de qual que era a dificuldade da imobiliária exatamente no processo de locação e de garantia, né? Então, eu enxerguei a oportunidade e eu comecei a trabalhar com eles nesse segmento. E aí chegou um certo momento que eu pensei assim, eu posso abrir a minha corretora, porque eu acho que o negócio está dando certo. E aí, em conversa com o Marcelo, que é meu marido e meu sócio, a gente resolveu, então, abrir a Imoseg, né? E aí ele trouxe toda a expertise que ele tem de 20 anos de seguro, trouxe uma carteira antiga já de uma outra corretora, e a gente criou um nicho de mercado novo dentro da corretora que a gente abriu. Com o tempo, isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. A gente foi implementando tecnologia, acordos, de exclusividade com seguradoras por conta de produção. E aí veio a compra da MB primeiro, né, que atendia a Bento Sim, durante anos, muito tempo. muito tempo. E aí a gente tem nosso parceiro Rômulo como sócio, que é o nosso querido, nosso xodó. E aí a Bento entrou junto da Imoseg nesse time na compra da MB. Em seguida, a gente comprou a MK, que também é uma corretora muito antiga e especializada só em seguro imobiliário. Então, eram as 2 maiores do Rio Grande do Sul e a gente acabou conseguindo fundir essas 2 empresas que, na época, eram rivais, assim. E aí, hoje, a gente tem um grupo com essas 3 corretoras e a gente atende hoje, atualmente, 200 imobiliárias no Rio Grande do Sul e somos a maior produtora do seguro fiança e seguro imobiliário do estado. Certo. Vamos explicar para o pessoal que não é do mercado, que está nos assistindo, o que é o seguro fiança. Tá. Bem, o seguro fiança, eu enxergo ele como uma solução locatícia primordial para a imobiliária, tá? Tanto para a imobiliária, quanto para o inquilino, quanto para o proprietário do imóvel. Ele é uma garantia onde o inquilino não precisa solicitar a documentação para fiador, não precisa pedir favor, né, para fiador nenhum, não precisa utilizar o cartão de crédito. Então, ela vai dar cobertura no contrato de locação, né, deixando respaldado a imobiliária, que ela vai ter garantia de recebimento dos aluguéis, deixando respaldado o proprietário, que ele vai receber os aluguéis independente do cliente ficar inadimplente, e dando a possibilidade para esse cliente, que é o inquilino, alugar sem precisar solicitar fiador ou ter um cartão de crédito disponível. Então, ela serve como uma proteção junto ao contrato de locação, uma garantia para ele alugar esse imóvel com mais independência, digamos assim. Certo. E o seguro fiança hoje, na verdade, é uma das 4 garantias previstas em lei, né? Sim, Que pode ser exigida num contrato. E ele pode ser tanto para contrato comercial quanto para residencial. sim. E Então, fiança, existe alguma diferença de sim, avaliação, de prêmio, cálculo de sim. prêmio? Hoje a gente tem disponível no mercado, em todas as seguradoras que a gente atua, na verdade, 3 tipos de locações, né? A gente fala que são 3 tipos de clientes. Então, tem a pessoa física alugando imóvel residencial. Então, a gente tem um parâmetro de análise para a pessoa física que aluga um imóvel residencial.
E tem uma pessoa física alugando imóvel comercial, que a gente enquadra dentro do seguro fiança como MEI. Mesmo que ele não tenha o MEI, a Sim. gente enquadra como MEI. Tá? Essa segunda opção, que seria uma pessoa física alugando imóvel comercial, ele fica bem próximo do pessoa física alugando imóvel residencial, tanto taxas quanto critério de análise. Por que ele entra como MEI? A pessoa física, ela pode ter ou não CNPJ, né? Para alugar um imóvel e montar um negócio. Então, quando ela quer alugar esse imóvel com o CPF dela para montar um negócio, a seguradora entende que é o mesmo risco que ela tem alugando um imóvel residencial, né? Quando ela tem um CNPJ de MEI, a gente também enquadra nesse tipo de locação. E se ela tem um CNPJ com menos de 2 anos, a gente também enquadra nesse tipo de locação. Porque são CNPJs que não têm um histórico financeiro muito ativo ainda. Então, ele acaba indo para esse lado. E aí tem a locação pessoa jurídica, né, que é de fato o CNPJ ativo há mais de 2 anos, que já tem um respaldo financeiro no mercado, um histórico financeiro para ser avaliado, e ele entra no outro critério de avaliação. Então, um critério um pouco mais rigoroso, que demora um pouco mais, pede uma documentação adicional, quando a seguradora vê necessidade, né, para analisar, dependendo do valor da locação. Então, a gente consegue distinguir bem esses dois perfis. Certo. Hoje, como é que é feita a análise, o que é levado em conta do candidato à locação e como é que se calcula o prêmio do seguro que ele tem a pagar? Então, a pessoa física, ela sempre vai ser analisada pelo histórico financeiro dela, né? Então, já há muito tempo caiu por terra a questão de estar ou não no SPC, no Serasa, né? De ter ou não o nome comprometido, por exemplo. Hoje, a seguradora, ela faz uma varredura da vida financeira do cliente. Ela consegue avaliar se esse cliente tem uma grande capacidade de pagamento ou se ele não tem, se ele tem muito empréstimo pessoal, se ele tem financiamento, qual que é o comprometimento de renda daquele cliente. Então, às vezes, tem cliente que fala, mas eu ganho 50 mil reais e não passou o meu fiança, um aluguel de 2 mil reais. Não, porque tu ganha 50, mas tu gasta 49.999 com 99 centavos, né? Então, tu não tem margem para fazer essa locação. Então, a seguradora hoje, ela faz um histórico, ela puxa todo o histórico financeiro do cliente. Ela é mais criteriosa, ela consegue enxergar isso com mais rapidez por conta da tecnologia, né? Então, esse é o parâmetro que a gente tem tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Pessoa jurídica é um pouquinho mais burocrático, porque às vezes vai para uma análise manual, e daí não é um robô que analisa, né? É uma pessoa e aí ela busca informações que o robô não consegue ler. As taxas, elas variam de seguradora para seguradora, né? Então, hoje a gente tem acordo comercial com algumas seguradoras Quais são exclusivas. elas? Então, nós temos a Potencial, a Porto, a Tóquio e a Tchu. Certo. Então, na Porto Segura, que é Porto Seguro, perdão, é um player de mercado, né? É o gigante que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem com a Porto uma taxa exclusiva que só o Grupo Imoseg tem, que é uma taxa fixa para a pessoa física, imóvel residencial, que é 13,9%. Então, essa é a taxa que a gente tem hoje para a pessoa física, tá? A Potencial também tem uma taxa fixa, porque cada seguradora tem um produto diferente. Então, eu tenho a Porto com uma garantia de 30 meses para a imobiliária e para o proprietário. Sim. Né? E aí eu tenho uma taxa de 13,9%. Então, eu tenho a Potencial com uma garantia um pouquinho mais reduzida, de 18 vezes o valor do aluguel como cobertura, com uma taxa de 10,9%. Então, cada produto a gente tem uma cobertura e uma taxa diferenciada. A Tóquio é uma taxa variável e a Tchu também é uma taxa variável. Pessoa jurídica, todos são taxas variáveis. A gente não trabalha com taxa fixa com pessoa jurídica porque é um perfil de risco. Né? Tá. E como é que o futuro inquilino paga isso? Paga junto do aluguel? A gente já falou aqui que não usa cartão de crédito. Sim. Isso é dividido no aluguel ou ele paga direto para a seguradora? Como é que funciona? A gente lança isso no boleto da imobiliária. Então, como que funciona? Cada imobiliária tem uma fatura junto a cada seguradora. Sim. Né? Então, a Bento Azevedo tem lá a fatura dela, junto a Porto Seguro, onde todos os seguros que ela venha contratar vão ser lançados nessa fatura. E ela vai pagar essa fatura todo mês. Sim.
de acordo com isso, ela vai lançar no boleto do inquilino. Então, lá Certo. vai estar o aluguel, o condomínio, IPTU, luz, E a enfim, parcela do e a parcela seguro-fiança. do seguro-fiança. Existe a possibilidade de um pagamento à vista, se o cliente quiser fazer o pagamento à vista no boleto, né? E algumas seguradoras possibilitam o pagamento no cartão de crédito. A gente não indica, porque eu acredito que perde o controle Sim. da gestão junto à imobiliária, porque o ideal é que a imobiliária tenha a gestão disso, né? E Tá. não o cliente. E o período, por exemplo, se a gente fez na Porto, que é 30 meses, Uhum. esse é cobrado 30 parcelas Isso. do prêmio de seguro. Na verdade, o seguro, ele é feito de acordo com a vigência do contrato, Tá, tá? Então, se tu tem um contrato, por exemplo, padrão de 30 meses, tu vai ter 30 parcelas, ou certo. 29 parcelas, vai Aham. depender da tua contratação ali, da data de fechamento do Sim. lote. É que antigamente era 4 Era vezes, 4 era um valor vezes. altíssimo, né? Na verdade, antigamente, eles parcelavam em 4, porque se tu parcelasse mais, tinha juros, né? Sim. Tinha até o parcelamento de Aham. 11, mas tinha juros. Então, todo mundo parcelava em 4, e o valor do seguro era um absurdo. Então, era ganhar na loteria, vender fiança, né? Hoje não, hoje a gente consegue trabalhar super bem, porque o parcelamento é de acordo com o contrato. Então, cada mês tu paga uma parcela. A partir do momento que esse cliente desocupa o imóvel, tu cancela e já não tem mais cobrança. Sim. E aí tu faz contrato de 18, tu faz 18, de 12, de 12. Então, assim tu faz. E a possibilidade de pagar à vista, né? Tá. E para contratação, ou melhor, para avaliação e posterior contratação, hoje é tudo muito rápido, né? Sim. A gente tem lá no nosso site, a pessoa junta os documentos e a gente já envia direto para vocês e em poucos minutos tem a Isso. resposta. Não passou, tu acabou de dizer que é um robô que faz a avaliação, né? Não passou, qual é a chance da pessoa juntar mais documentos, comprovar? Não tem como. Não. Quando a seguradora recusa, tá recusado. Tá. A gente não consegue reverter recusa para aprovação. Agora, o que acontece às vezes é a gente conseguir adicionar, né? Vamos supor, eu, Stephanie, vou lá na Bento, vou alugar um imóvel. E aí a minha renda não é suficiente, tá? Eu não tenho problema de restrição e nem comprometimento de renda tão alto. Sim. Mas a minha renda não é suficiente para aquela locação. Uhum. Então, o que eu posso fazer? Pegar o meu marido e compor renda com ele para fazer essa locação. E aí a gente faz 2 análises dentro da mesma fiança, digamos assim. A gente coloca 2 inquilinos, 3, 4, enfim, para a gente compor renda e aprovar aquela locação. Isso pode ser feito. Ou se gerar uma pendência de documentação, a gente junta essa documentação, envia para a seguradora analisar. E aí, quando gera pendências de documentação, a corretora consegue intervir. Né? Por ter uma condição especial junto à seguradora, uma produção muito grande, a gente consegue dar uma liberada, né? Tenta analisar com carinho esse cliente que está pendente, é uma locação importante para a imobiliária. Então, isso acontece mais na pessoa jurídica, porque são locações mais pesadas. Sim. Mas, geralmente, pessoa física, quando recusa em uma, não tem como reverter. E, na maioria das vezes, recusa, assim, em todas, sabe? Então, ele recusa na Porto, recusa na Potencial, recusa. Aí, dificilmente aprova só em uma. Geralmente, aprova em 2 e recusa em 2, porque cada seguradora tem um parâmetro de análise diferente. Então, a Porto, que é um perfil de cliente, a Potencial, que é outro perfil, a Tóquio, que é outro. E, assim, a gente consegue ter mais opção, né, para esse cliente conseguir aprovação. Então, ele vai ter sempre 4 análises ali para ele ver o que ele acha mais viável, porque também cada uma tem um valor. Uhum. E a rapidez, né, dessa resposta, Sim. a gente falava aqui antes de novas tecnologias Sim. e tudo mais. Antes, eu me lembro de te juntar a documentação na mão e levar lá para o Rômulo para ele fazer Eu ouvi falar. a aprovação. Hoje isso não acontece Não. mais, isso é rápido Não. e tem novas tecnologias Sim. surgindo sempre, né? Antigamente, disse o Rômulo, né? Porque eu não acompanhei essa época dele. Ele disse que era bem burocrático o processo mesmo, assim. Inclusive, ele, como corretor, tinha que levar a documentação na seguradora física, a documentação Sim. física. E quando eu comecei a atuar com fiança, já era burocrático, porque eu lembro que tinha uma proposta que a imobiliária tinha que o inquilino ou a imobiliária tinha que preencher e assinar a proposta e juntar uma penca de documentação
para escanear e mandar para a gente poder analisar, e a análise demorava 2 dias úteis, né? Então, esse é um processo de 6 anos atrás, para ver que não faz tanto tempo assim, que a tecnologia veio melhorar isso, né? Então, a gente tinha isso já agora, recente. E aí, com o tempo, essa tecnologia, na verdade, com o tempo, as seguradoras tiveram que se adaptar, né? Porque os processos das imobiliárias se tornaram mais rápidos e vieram outras garantias, né? Veio a Credipago, que foi bom ter vindo a Credipago, né? Eu vejo muito corretor reclamando da Credipago. E a Credipago, pra gente, foi maravilhoso. A gente enxerga a Credipago como uma virada de chave na vida das seguradoras e do corretor, sabe? Porque graças à Credipago, a seguradora se mexeu. Então, o que o corretor tanto pedia, gente, diminui essa taxa que está muito alta, a gente não consegue vender fiança. Pessoal, tira essa burocracia de ficha, né? De preencher ficha, de ter que mandar documentação, façam análise do cliente de forma automática. Traga um sistema para corretor na ponta, para a gente poder disponibilizar isso para as imobiliárias. Então, tudo isso veio por conta da Credipago. Então, quando vieram essas Velo, Credipago, enfim, todas essas empresas de cartão de crédito que hoje fazem parte, né, das garantias locatícias, isso deu um boom no mercado, né, da seguradora no produto do fiança, porque elas entenderam que precisavam se mexer. E aí elas regularam taxa, diminuíram a taxa, diminuíram a burocracia, pararam de pedir ficha, pararam de pedir documentação, começaram a analisar o cliente pelo CPF, começaram a puxar a vida financeira desse cliente diferente, começaram a analisar com mais rapidez. Então, tudo isso trouxe para a gente uma tecnologia diferente. Então, hoje, a gente atua com uma tecnologia de ponta, que é o que vocês têm na Bento, né, onde o setor de locação atende o cliente, lança os dados do cliente na plataforma, né, só precisa do CPF, do nome do cliente e dos dados da locação, e analisa em 4 seguradoras em menos de 1 minuto. Então, isso já sai na ponta para vocês, né? E aí, toda a gestão do seguro hoje é feita automatizada também, como contratação, como renovação, cancelamento. Então, a tecnologia vem cada vez mais forte para trazer uma solução para a vida de quem quer alugar e para a vida de quem aluga, né? E para quem está no meio, que somos eu e você, né, nessa guerra. Então, eu acho que é bem bacana assim, o que vem vindo, sabe, de tecnologia. E as seguradoras estão cada vez mais tecnológicas, né? A gente tem a Porto implementando sistemas de ponta para trazer mais agilidade nas análises, mais agilidade no sinistro, né? O sistema que a gente atua hoje também é um sistema que está sempre sendo implementado de uma forma futurista, digamos assim. Eles estão sempre jogando atualizações que trazem para a gente maior conforto no trabalho, né, do dia a dia, junto com a nossa equipe operacional e com a imobiliária. Então, eu acho que vai vir muita tecnologia bacana no setor de locação. Certo. E assim, o inquilino, ele foi aprovado no Seguro Fiança, fez o contrato, e aí, um tempo depois, ele se apertou financeiramente e não conseguiu pagar. As seguradoras têm alguma negociação desses valores? Atrasou 4 meses. Esses 4 meses, existe uma forma de facilitação do pagamento para ele seguir na locação? Sim. Ou daqui a pouco a seguradora prefere que faz uma nova análise e né, não facilita para o inquilino sair e não ter um prejuízo maior? Sim. Como é que funciona? Então, depende de seguradora para seguradora e depende de sinistro para sinistro. Então, quando a gente abre o sinistro, né, que é a falta de pagamento do inquilino para com a imobiliária, a gente sempre tem um prazo de abertura. Então, assim, eu vou abrir o sinistro após o segundo vencimento do aluguel. No máximo, 5 dias úteis após o segundo vencimento. Certo. Tá? Então, o boleto do Gustavo venceu dia 10. De janeiro ele não pagou. 10 de fevereiro ele não pagou. Dia 15 de fevereiro a imobiliária tem que estar abrindo sinistro. Aí existem algumas possibilidades. Geralmente demora 30 dias para a seguradora fazer o pagamento desses 2 boletos que estão em aberto, mais o terceiro que está a vencer. Que vai vencer. Isso. Então aí vai pagar para a imobiliária. Então, na verdade, o inquilino teria até a data de recebimento desse pagamento
pela imobiliária, né? Na verdade, a seguradora pagando para a imobiliária, para negociar isso com a imobiliária. Certo. E aí ele pode negociar isso com a imobiliária, tá? Não tem problema nenhum. Ele vai lá, quita o débito ou parcela de repente, e aí ele volta a ficar adimplente. Se ele não conseguir fazer esse pagamento, digamos assim, até a seguradora fazer o primeiro pagamento da planilha inicial, aí ele vai ter que negociar isso com a seguradora. Ele pode negociar isso com a seguradora? Pode. Ele pode parcelar no cartão de crédito com a seguradora, pode parcelar no boleto com a seguradora. Vai depender da negociação e do tamanho da dívida que aquele cliente tem, né? Uhum. Então, existem clientes que a gente vê a intenção de pagar. Ele não consegue agora, não existe bom pagador sem dinheiro, né? Claro. Então, às vezes, ele está no momento ruim da vida dele, ele não consegue efetuar esse pagamento hoje, mas ele consegue parcelar, porque ele vai ter que parcelar o pagamento e continuar pagando o aluguel em dias, Claro. ou ele vai ter que sair do imóvel, né? Então, a seguradora, ela proporciona alguns parcelamentos no cartão de crédito, até quando a gente abre o sinistro, se o cliente quiser pagar esse sinistro antes, por exemplo, tu vai abrir o sinistro, tu manda notificação pra gente, e a gente fala com esse inquilino e vê que ele tem vontade de pagar isso, a gente pode parcelar antes de abrir o sinistro, parcelar no cartão. Porque as seguradoras hoje dão a opção de parcelar para o cliente no cartão antes da abertura de sinistro. Então, a imobiliária pode fazer esse movimento de tentar fazer esse parcelamento para o cliente no cartão de crédito. Via seguradora. Via seguradora antes de abertura de sinistro. Ah, Stephanie, mas não tem jeito, foi para sinistro. A seguradora vai entrar em contato com esse cliente e vai fazer um acordo. Vai depender da boa vontade da seguradora, dependendo do valor da dívida, e vai depender da boa vontade do inquilino em fazer o pagamento. Sim. Se ele não tiver como pagar, infelizmente, vai entrar com a ação de despejo, ele vai ter que desocupar o imóvel e ele vai ter que acertar esse valor depois com a seguradora. Porque muita gente confunde, né? Fala assim, eu tô fazendo um eu já seguro paguei fiança. o seguro, não preciso... É que nem automóvel, já paguei o seguro, se bater tu vai pagar. E o seguro fiança não é assim, né? Sim. O inquilino, ele vai ficar com essa dívida para depois ele arcar junto à seguradora. E ele vai ficar com o nome sujo também, porque a Sim. seguradora coloca no Serasa. Tá. E pro locador, pro proprietário, no caso de um atraso, ele passa a receber, então, a partir do terceiro mês, ele recebe esses 3 meses, né, que são os 2 em atraso, Perfeito. e depois ele segue recebendo Em dia. Isso. todo mês ele mês. recebe o aluguel. Recebe o aluguel desde que a locação seja verídica. Não seja uma fraude, que a gente está atravessando por um tempo aí de fraude, de locação, né? Uma atrás da outra. Então, quando é constatado fraude, não tem pagamento de sinistro. E o que seria uma fraude da locação? Uma fraude seria eu pegar o teu CPF, colar uma foto de outra pessoa, fazer uma fraude no teu CPF e alugar uma locação no teu nome que não é tu que está alugando. Tá, mas aí no caso normalmente a fraude seria do inquilino. Não, a fraude é do proprietário, eles estão agora criando imóveis que não existem. Não, a fraude do inquilino, só que daí a seguradora não paga sinistro. Sim. Entendeu? Porque o que ela entende da fraude? Ela entende que existe uma falha operacional no processo de locação da imobiliária. Uhum. Então, ela atua numa análise, puramente numa análise de CPF que é inserido numa plataforma. Sim. Então, a responsabilidade de coleta de documentação, de verificar se aquele inquilino é de fato aquele inquilino, é da imobiliária. Sim. Então, quando existe uma fraude, a seguradora não paga. Aí o segurado não vai receber o valor do aluguel dele. Então, tirando isso, ele vai receber. Para tu ver como eu não sabia, porque a gente faz a coisa certa. É verdade. Nunca tivemos esse problema. Não. E o que o seguro paga? Paga o aluguel, paga os encargos, né? Isso. E no caso de uma desocupação, seja por despejo, seja amigável, reparos no imóvel. Então a gente tem no fiança uma cobertura de inadimplência e outra cobertura de desocupação. Então, num sinistro de inadimplência, a gente tem o aluguel, condomínio, IPTU, luz, gás e água. Essas contas de consumo, elas só vão ter cobertura se estiverem em nome do proprietário. Né? Se estiverem em nome do inquilino, elas não vão ter cobertura. Certo. Porque o ideal é que, já que ele não pode pagar o aluguel, ele não vai pagar as contas, vai ficar sem fornecimento, ele vai entregar o imóvel. Então, esse é o pensamento que a imobiliária tem, a seguradora tem. Então, nós temos o aluguel, o condomínio, sempre vinculado ao prazo do contrato, tá?
Então, vou dar um exemplo aqui. A Porto, por exemplo, ela indeniza 30 vezes o valor do aluguel e 30 vezes o valor do condomínio. Sim. Então, esse é o limite de indenização que tu vai ter para essas duas coberturas, tá? Contas de consumo em nome do proprietário, a gente vai indenizar 6 vezes o valor contratado. Então, se eu contratei que esse imóvel tem R$ 300 de água, eu vou ter R$ 1.800 de limite para pagar as contas de consumo, tá? Então, a gente sempre trabalha com limite e não com prazo, né? Então, o valor sempre vai ser do limite que foi contratado. Na desocupação, daí nós temos 3 coberturas, que é pintura, danos e multa. Tá. Então, a pintura, ela tem que estar na vistoria como nova, para ela poder ter garantia na desocupação como nova. Certo. Né? Então, assim, Stephanie, mas ela está em bom estado. Tá, mas ela não está nova. Então, como que eu vou deixar essa pintura em bom estado? Eu vou pedir para a seguradora ir lá pintar, morar uns 3 meses no imóvel, depois a seguradora sai e deixar ela em bom estado. Sim. Não tem, né? Então, a pintura, ela é nova, ela é usada. Então, a seguradora, ela só faz pagamento de sinistro quando a pintura na vistoria está como nova. E aí tem a cobertura. Na contratação da pólice também tem que estar contratado pintura nova, né? Pintura interna. E aí a gente tem a indenização. Tá. Móveis, um apartamento semi-imobiliado, não tem cobertura? Não. A gente tem a cobertura de danos ao imóvel, que vai contemplar a parte estrutural. Certo. Portas, janelas, louças, assim, né? O vaso sanitário, piso, mas móveis, não. A única cobertura que a gente tem para móveis, dentro da cobertura de danos, são móveis planejados. Né? Stephanie, mas é um aéreo. Eu comprei um aéreo para a cozinha e coloquei lá. Tá, mas ele não tem cobertura. Porque eu preciso que sejam móveis planejados, idealizados para aquele ambiente. Daí ele faz parte da estrutura do imóvel, porque ele foi colocado fazendo parte. Fixo, né? Isso, um móvel fixo. Tá. E ainda sobre os... E a multa contratual. Sim. E ainda sobre os prazos, tá? Vamos usar o exemplo dos 30 meses. Nesse período, ele vai ter pelo menos 2 reajustes. Isso Sim. É contemplado também? Isso é contemplado se a imobiliária fizer um endosso de aumento de cobertura. Certo. Então, se a gente iniciou o contrato de locação com R$ 1.000 de aluguel, por exemplo, e aí tu passa os 30 meses com esses R$ 1.000, tu vai ter 30 mil de cobertura, ponto. Certo. Se em 12 meses tu aumenta para 1.500, a gente faz um endosso de cobertura. O 1.500 é informação ilusória, né? Sim, porque, na verdade, a gente tem um índice de GPM que a seguradora trabalha. Então, vamos supor que a gente aumenta ali para R$ 1.150. E aí, tu tem que fazer o endosso junto à seguradora, né? Solicita para a corretora, a gente faz um endosso de aumento de cobertura, vai aumentar a parcela do cliente, porque vai aumentar a garantia. E aí, a gente tem o limite, já passa a ser 30 vezes os 1.150, e não 30 vezes os R$ 1.000. Certo. Se não fizer isso, o valor vai ser ficar... o valor inicial. Inicial, exatamente, perfeito. Tá. Pro inquilino, algum outro benefício além de não ser o chato que vai pedir fiança pro parente, pro amigo? O fiador é uma figura engraçada hoje, a gente pensar no fiador, né? Porque era a única garantia de locação que tinha antes, né? Sim. Fiador e calção, né? E aí hoje, quando tu fala em fiador, assim, junto numa imobiliária, a imobiliária já te olha meio atravessada, né? Então, além de tu não pedir favor para ninguém, algumas seguradoras disponibilizam de algumas assistências, né? Chaveiro, eletricista, hidráulico, limpeza de caixa d'água. Então, depende da seguradora. E do seguro contratado. E do seguro, porque tem o residencial e o comercial são diferentes. Né? Então, são as duas vantagens que eu enxergo. Na verdade, eu enxergo uma vantagem maior no fiança para o inquilino, né? Além de não pedir favor, é a rapidez da alocação, né? De tu se apaixonar por um imóvel, de tu tá naquela fase que tu precisa muito mudar por um problema sério, ou porque tu tá realizando um sonho de morar sozinho, de ir para um imóvel melhor, ou passando por uma dificuldade, indo para um imóvel menor, e trazer essa independência, né? Para uma pessoa que às vezes não tinha essa possibilidade e de estar se mudando ali, dependendo da agilidade da imobiliária,
está se mudando em 2, 3 dias, Sim. porque olha imóvel, aprova em menos de 1 minuto, já bate o contrato de locação, assina digital, Claro. porque hoje tu assina o contrato digital e as seguradoras aceitam, né? Toda a documentação Sim. digitalizada. E aí o inquilino já está realizando um sonho. Eu acho que isso é uma vantagem, acho que até um pouco maior, né, do que pedir documentação Com para certeza. fiador. Com certeza. Hoje não precisa nem ir no imóvel, né? Ele pode fazer uma visita Então, virtual, né? manda a documentação, aprova, o contrato sai na hora e em 15 minutos tá. Só cuidado, né, com a visita virtual, por causa da fraude. Sim, claro. Vamos lembrar da fraude, que é muito importante, né? Porque é um prejuízo para o imobiliário e para o proprietário. Né? Sim. Então, quanto mais seguro a gente puder fazer a locação, é melhor tanto para a imobiliária quanto para o proprietário, as seguradoras, né? Porque influencia muito no resultado financeiro da seguradora e impacta no prêmio que o inquilino vai pagar. Sim. E antigamente, lá no início do seguro fiança, houveram vários problemas de inadimplência bem grande e tudo mais, né? Hoje quebraram algumas seguradoras, inclusive. E hoje a inadimplência segue alta? Como é que tá? Então, né? A gente teve um episódio atípico da pandemia, né? Sim. E isso fez com que as seguradoras tivessem uma reestruturação muito grande. E tu sabe que foi curioso, porque assim, foi um período que eu pensei assim, gente, a Imoseg vai fechar, porque nós somos especialistas no ramo imobiliário. E a gente tem uma quantidade de emissão enorme por mês. E é o nosso carro-chefe, né? A gente trabalha com multinacionais, com empresarial, com residencial, com automóvel, ou seja, a corretora hoje é bem segmentada. Mas a especialidade que a gente atua mesmo é o ramo imobiliário. E aí eu pensei, vai quebrar? Não vou vender um fiança, misericórdia. Mas a gente vendeu mais fiança durante esses 2 anos de pandemia do que a gente vendia antes. Porque as pessoas sentiram uma necessidade de morar bem, né? Estava dentro de casa o tempo todo, então tu precisa morar bem. E aí elas começaram a trocar o imóvel. E com isso veio também muita inadimplência. Então a gente teve um aumento na locação. Eu acho que também isso é um cenário que muita imobiliária enxergou. As imobiliárias que eram mais tecnológicas, que alugavam mais, já estavam acostumadas a alugar mais pelo WhatsApp, enfim, por meio de digitais, né? Elas tiveram um boom na locação. E, ao mesmo tempo, elas também tiveram uma desocupação grande, porque muita gente não podia mais pagar e teve que morar com a mãe, com o irmão, né, com o tio. E aí veio uma inadimplência realmente alta. Mas não tão alta quanto eu imaginei que poderia vir, né? Sim. Porque eu acho que deu uma equilibrada no resultado, sabe? Como a gente vendeu muito fiança, sim, teve muita troca de imóvel, né? Muita troca. Pessoa que precisou ir para o maior ou para o menor. Isso. Né? E a gente teve um aumento de ganho de algumas pessoas porque elas estavam em casa. Sim. Então, as empresas passaram a pagar uma ajuda de custo para a luz, para a internet, e isso ajudou, né? Então, acho que é um cenário que foi bem, assim, sabe, diferenciado. Atualmente, a gente tem uma quantidade de sinistro razoavelmente alta, né? Então, acredito que por conta da emissão, que nós temos uma grande emissão, um grande número de contratação, acabamos tendo uma proporção maior de sinistro, né? Então, quanto mais tu aluga, mais inadimplência tu vai ter, né? É o normal. Mas eu acredito que o mercado pode melhorar. Eu acho que a gente teve, depois da pandemia, um número de inadimplência maior do que durante a pandemia. Teve um problema financeiro no mercado. Eu acho que a política mexeu muito com isso também. As pessoas estavam muito inseguras e aí a gente teve uma onda de inadimplência muito alta. E isso fez com que os números das seguradoras tivessem um aumento significativo. Então, nós tivemos uma inadimplência alta, uma abertura de sinistro alta, um baixo índice de acordos e de pagamento. Então, a recuperação desses sinistros foi baixa, então isso impacta na seguradora, né? Porque se tu tem sinistro e tu não consegue cobrar, o inquilino não paga, e tu tem um prejuízo, isso vai
atuar no resultado da seguradora. Sim, e isso vai acabar impactando, inclusive, na forma de calcular novos seguros, né? Exatamente. E aí o que que acontece? É uma cadeia, né? Porque daí aumenta o valor do seguro, aí vende menos seguro, Claro. e aí bota menos prêmio para dentro da seguradora, e aí continua com um decréscimo ali de Se prêmio, e aluga aí menos imóveis. aluga menos imóveis. Então, a gente teve um período difícil de equilibrar, Uhum. mas as seguradoras conseguiram ajustar internamente isso, lançaram produtos novos, diminuíram um pouco o prazo de cobertura, colocaram equipes eficientes de cobrança, deram a possibilidade para o inquilino de parcelamento, porque antes não existia. E aí a gente equilibrou as taxas no mercado e conseguimos retornar. Então, hoje a gente tem um sinistro, sim. O mercado não está ainda financeiramente saudável como a gente gostaria que estivesse. A gente tem uma quantidade de sinistro alta, mas eu acredito que está melhorando. Antes a gente abria uma quantidade de sinistro X, hoje a gente abre 20% a menos, E, a gente tende a diminuir. esse sinistro que é aberto, tu saberia dizer quanto dele acaba virando uma ação de despejo e uma desocupação, ou o pessoal consegue ainda acordar e voltar a pagar em dia? Olha, quando a pessoa para de pagar um aluguel, é porque o negócio está difícil, né? Porque geralmente a primeira coisa que eles vão pagar sempre é a escola e aluguel. Sim, Então, para chegar no ponto de não conseguir mais pagar o aluguel, é porque a pessoa não tem mais nem crédito no cartão de crédito. sim. Então, A maioria acaba a saindo em maioria acaba despejo desocupando o mesmo. imóvel e desocupando de uma forma não amigável, né? Porque Sim, a seguradora já entra com a ação de despejo, porque ela só faz acordo, algumas seguradoras só fazem acordo de forma judicial. uhum, Então, ela tem que ter ali o número da ação de sim, despejo, tá? O número do processo. Então, ela já entra com essa ação de despejo, que já intimida um pouco o inquilino, e daí ele já corre atrás de tentar pagar a dívida, fazer um acordo, ou desocupar o imóvel. Poucos casos a gente tem hoje de processos que vão assim para o litígio mesmo, em que se, sabe, prolongam. Mas a grande maioria acaba desocupando o imóvel. Porque quando tu faz um acordo, tu tem que pagar o acordo sim, e o mais o aluguel. aluguel mensal, né? Então às vezes fica inviável, né? Então, a grande maioria desocupa. Uhum. A grande maioria desocupa. Então, um percentual baixo que consegue fazer um acordo e manter pagando, um percentual mais baixo ainda de quitar tudo e se manter no imóvel. Mas a gente tem um percentual alto, assim, daqueles clientes que tu abre o sinistro e depois de uns 10 dias ele vai lá na imobiliária e quita tudo, sabe? Uhum. E aí tu já encerra o sinistro sem indenização. Aí daqui uns 6 meses ele, de novo, De tu abre de novo, novo e daqui ele vai lá e encerra. E a gente tem alguns que conhecem o produto fiança, conhecem de lei, e aí eles pagam o último. E aí deixam um pendente um, sabe? E daí a pessoa não consegue abrir sinistro, tem que ter dois, né? Então ele sempre paga e deixa um para sim, trás. sim. Então tem de tudo. Tem de tudo. Mas eu acredito que o cenário que a gente vê hoje, pelo número de locação que a gente enxerga nas imobiliárias e o aumento do fiança, eu acredito que a tendência é as pessoas conseguirem equilibrar um pouco mais as contas. Certo. E para finalizar, por que que o seguro fiança hoje é a melhor opção de garantia? Então, bem, eu acho que o fiança hoje é a melhor opção de garantia, primeiro, para o dono do imóvel, né? Porque ele não vai se preocupar com absolutamente nada. O imóvel vai estar coberto em caso de pintura, em caso de danos, a multa contratual vai ser paga, o cliente vai ter, o proprietário ele vai ter a garantia, né, de 30 meses, ou 18 meses, ou 24 meses, de receber aquele valor. Ele não tem que se preocupar com ação judicial, com cobrança de honorários, com processo, porque tudo isso é feito via seguradora. Então, eu acho que hoje, para o proprietário alugar com seguro fiança é a melhor coisa que tem. Né? Para a imobiliária, eu vou deixar o Rafael vir aqui depois falar. Eu acho que é um processo fácil, rápido, sem burocracia, que disponibiliza para o inquilino essa possibilidade dele realizar o sonho dele, né? Ou de se ajustar a um novo momento de vida e alugar aquele imóvel que ele precisa de uma forma prática, rápida, sem precisar de ninguém, trazendo um pouco mais de conforto para ele.
Para a imobiliária também, porque a imobiliária acaba recebendo a taxa de administração, que é o que, enfim, mantém ela em Sim. pé, né? Ela garante essa taxa de Sim. administração, porque quando a imobiliária tem que entrar com ação de despejo via fiador, é um caos, né? Tu querendo ou não, tu vai Sim, ficar aquele fica tempo sem sem receber. receber. Claro. Tu vai ter que contratar um advogado, se a imobiliária não tem uma Sim. equipe, né? Um funcionário que atua com isso, ele vai ter que ter uma despesa. O proprietário vai se aborrecer, é um processo mais demorado, porque ele só vai receber depois que isso Sim. for resolvido. Então, para a imobiliária é um processo mais fácil, mais rápido, onde a seguradora assume todo o risco, paga em dia. A Stephanie, o processo é redondo? Não, gente, não é redondo, né? A gente sabe que as seguradoras às vezes atrasam o pagamento de sinistro, às vezes solicitam documentação a mais do que a gente espera que ela solicite, às vezes vem faltando um complemento que a gente tem que solicitar para outro pagamento, porque a gente trabalha com pessoas, nem todo mundo consegue fazer um processo 100% Sim. correto. Mas atualmente hoje é o processo mais seguro que existe, né? Existe um órgão regulamentador por trás, que é a SUSEP, né? Cada seguro vendido tem que ter um valor aportado no Banco Central para garantir que aquela seguradora não vai quebrar, que se der algum sinistro, eles vão ter um fundo ali, um valor para fazer esse pagamento. Diferente das operadoras de cartões que a gente vê, que são financeiras, né? E que não tem um órgão regulamentador que dá essa base, sabe? De garantia. Então, hoje, as seguradoras que a gente atua, a Porto é uma gigante no mercado, né? Ela está desde dos homens das cavernas, Sim. no seguro fiança, né? Tem um respaldo gigantesco. A seguradora que mais paga bem o seguro fiança no sinistro, com mais rapidez e mais agilidade. Não, e é uma seguradora que aprendeu ao longo do tempo a chegar na melhor forma do produto, né? Exatamente. Eu me lembro que lá antigamente eram os advogados do locador que entravam com a ação de despejo. Exato. E aí isso foi mudando, as seguradoras passaram a usar o seu jurídico para adiantar o processo, porque se chegou à conclusão que uma grande parte o advogado ficava lá sentado em cima do processo para o proprietário ficar recebendo. Né? Então a Porto, que está lá praticamente desde o início, ela aprendeu a melhor forma de fazer o produto. Isso aí, aprendeu a melhor forma de fazer produto. Então, é uma seguradora segura, né? A Tóquio é uma seguradora gigante no mercado internacional e o produto dela é muito redondo. É uma seguradora impecável, assim, questão de pagamento também. Por ser uma seguradora tão burocrática, eles têm um processo mais burocrático, mais linear, é uma seguradora muito mais rígida e rigorosa, tanto para análise, quanto para recusa, quanto para pagamento de sinistro. Isso traz uma segurança para a gente também, porque ela trabalha muito corretamente. Então, isso significa que é uma seguradora com respaldo muito grande, né? A Potencial, que é uma seguradora que é a segunda maior hoje no Brasil em questão de emissão de fiança. Então, é uma seguradora importante. E a Tchu, que é do grupo da Caixa Econômica, né? Então, também é uma seguradora que não vai faltar dinheiro para pagar sinistro. Então, acredito que, por esses fatores, acredito que alugar com seguro fiança, com a Bento e com a Imoseg é a melhor garantia do mercado hoje. Tá certo. Então, te agradeço a presença. Prazer é meu, eu que agradeço o convite. Tá certo, até uma próxima. Até uma próxima.